Olá, alunos de Força Máxima, tudo bem? Agora a gente vai ver o capítulo 10, que é sobre crase, tá? A gente chegou a falar rapidamente sobre isso no capítulo anterior, que era de regência nominal, e a gente chegou a levantar alguns aspectos sobre a crase, tá bom? Então vamos lá. Olha essa introduçãozinha aqui, ó. Dizem que a crase não foi inventada para humilhar ninguém. No entanto, sabemos muito bem que seu uso adequado dá um certo trabalho a todos que escrevemos. O primeiro motivo para isso é que a crase, para nós brasileiros, é um problema exclusivo da escrita. Nós não ouvimos a crase. Na fala não existe nenhuma diferença perceptível entre a e o a com acento grave, ou entre as e as com acento grave. Trata-se de uma convenção para marcar graficamente a contração da preposição a com o artigo feminino a ou as. Em vez de escrevermos a ou a as, escrevemos um só a com um acento grave, como nesse exemplo aqui, ó, tá bom? Isso é uma observação do professor Faraco, que ele escreve gramáticas da língua portuguesa, tá bom? Aí nós temos aqui, ó, o que é a crase? A crase nada mais é do que a fusão de dois as. Ó, a fusão das duas vogais iguais, normalmente a crase acontece quando a palavra a, preposição, se junta com o a, artigo, ou com o pronome demonstrativo, que a gente chegou a mencionar alguma coisa na aula anterior. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Chegamos à estação. Então, quem chega, chega a algum lugar. Então, a regência verbal requer a preposição a. E estação, nós temos o artigo, tá bom? Então, é preposição mais o artigo. Depois disso, nós temos assim, ó. Para indicarmos na escrita essa união fonética, usamos o acento grave, como no seguinte caso aí, ó. Nesse caso, nós temos a criança obedeceu a regra do jogo. Então a gente tem que lembrar que quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Então o verbo obedecer, ele exige a preposição, por ser um verbo transitivo indireto. E no caso a regra, a gente tem o uso do artigo por causa do substantivo. Então a criança obedeceu a regra do jogo. Então nós temos o uso de uma crase, tá bem? Tá? Então, preposição mais o artigo, a preposição a mais o artigo a, nós temos o uso da crase como nesse caso aqui, nesse exemplo. Ó, quem obedece, obedece a alguém ou alguma coisa. E como regra exige um artigo e o verbo obedecer exige uma preposição, nós temos a contração, tá bom? Como no exemplo mostrado. E esses aqui são os outros exemplos. Olhem aqui, ó. Ela foi à cidade. Então, ó, quem vai a algum lugar e cidade pede o artigo. Então, nós temos o uso de uma crase. Perdão, voltando. Depois, os turistas visitaram. Quem visita, visita alguma coisa. Então, aqui só tem um artigo, não tem crase. Ninguém é insensível. Se é insensível a alguma coisa. Exige a preposição. E como dor é um substantivo, ele pede também um artigo. Então, aqui também teria a crase. Ó, os mendigos fazem a tarefa. Quem faz, faz alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Então, se o verbo é transitivo direto, nós temos somente o uso do artigo. Então, nós não temos uma crase aqui. Então, os dois exemplos em que entram crases são o exemplo 1 e o exemplo 3, tá bom? Depois, ó, regras gerais. A crase só pode ser empregada antes de palavras femininas que admitem um artigo definido a ou as, no seu plural, e quando a preposição a é exigida pelo termo anterior, nome ou verbo, tá bom? Então, nesses exemplos aqui, ó, o trem chegou à estação às 18 horas. Ó, quem chega, chega a algum lugar, então vai exigir a preposição. Estação, substantivo feminino, vai exigir o artigo. Então, fizemos o uso da contração. E a gente usa o acento grave para mostrar que aqui é um caso de crase. Procedeu-se à apuração dos votos. Se procede, procede a alguma coisa. Então, o verbo exige a preposição
E apuração, por ser um substantivo feminino, ele vai pedir o artigo. Então, fizemos outra contração aí, tá? Aqui uns casos sobre a ausência da crase. Diante de palavras masculinas. Então, a gente não usa crase antes de palavras masculinas. Então, ó, se cheira, cheira a alguma coisa. Mas aí, como nós temos aqui vinho como um substantivo masculino, a gente não tem o uso da crase. E aqui no exemplo seguinte também, ó, cheguei, graças a Deus. Então, reparem que a palavra Deus, segundo o dicionário, é uma palavra masculina, um substantivo masculino, assim como vinho. Então, graças a Deus, não exige o uso de crase. Então, nós não temos crase nesse sentido, tá? Depois, ó, continuando. Vamos, tá? Antes dos substantivos femininos, de sentido geral e indeterminado, isto é, quando o substantivo estiver no plural e o a for uma simples preposição. Olha aqui, ó. Não vai a festas, substantivo plural, preposição a, nem a reuniões. Reparem como é que aqui, ó, são dois substantivos no plural, mesmo que femininos. E o a aqui, se ele está no singular, ele fica sem a crase, tá bom? Depois, continuando. Ó, antes da palavra casa, no sentido de lar, domicílio, indicando a própria residência. Voltamos a casa tristes. Voltamos para a casa tristes. Esse tipo de construção é muito raro utilizarmos dessa forma aqui. Isso aqui é uma forma muito do português europeu, do português de Portugal. Nós brasileiros costumamos usar a palavra para. Por isso que geralmente essa dúvida, algumas gramáticas até deixam de fora. Justamente porque isso aqui não faz parte, essa construção de cima aqui, ó, não faz parte do português brasileiro. É muito raro a gente encontrar isso. Então a gente usa tanto na fala como na escrita a preposição para. Ó, voltamos à casa triste significa voltamos para a casa tristes. Então por que não há crase aqui? Simplesmente porque é a nossa própria residência, nosso domicílio, nosso lar. Então, ó, observe que a troca pela preposição para não aparece o artigo, portanto, não ocorre crase. Então, se eu falo assim, ó, vou para a casa do meu amigo Luiz. Então, ó, vou à casa do meu amigo Luiz. Aí, como não é a minha casa, e entraria aqui, vou para a casa, aí já entraria a crase, tá? Então, são casos um pouquinho diferentes. Então, a gente tem que lembrar sempre que, apesar da crase não ser uma coisa muito notória na fala, no português do Brasil a gente usa a crase também, assim como no português de Portugal. Só que alguns casos vão ser um pouquinho diferentes, devido à questão da variação no próprio idioma, tá? Depois, ó, uma coisa importante aqui. Quando a palavra casa vem acompanhado de uma expressão modificadora, que é isso que eu acabei de falar com vocês, vou para a casa do meu amigo Luiz, que especifica, que a determina, permite o uso do artigo a, podendo, portanto, ocorrer a crase antes dela. Então, olha só. Retornei à casa dos meus pais. Dos meus pais aqui, ó, é uma expressão modificadora. Nesse caso aqui é uma adjunta de nominal, né? Retornei, que retorna a algum lugar. Então, ó, esse a casa aqui, perdão, é um complemento nominal por se tratar de um advérbio. Então, ó, esse a casa vai ter crase. Por que vai ter crase aqui? Porque eu posso fazer a seguinte expressão. Retornei para a casa dos meus pais. Então, ó, para a, ele vai ser bem parecido com aquele exemplo anterior. Fui para a casa do meu amigo Luiz. Então, naquele caso, tem crase no para a. Aqui, ó, retornei para a casa dos meus pais. Aqui, o caso, ele vai exigir um artigo. Então, quem retorna a algum lugar. Então, preposição mais o artigo, acento grave, tá bom? Aqui, mais alguns casos de ausência, ó. Antes da palavra terra, no sentido de terra firme, com ideia oposta a bordo. Então, o marinheiro está no mar, dentro de um navio, e encontra terra firme, tá? Terra à vista, por exemplo. Então, ó, os marinheiros tinham descido à terra
para visitar a cidade. Então, eles chegaram, por exemplo, no chão, assim. Eles saíram do mar e foram para a terra. Então, dá a ideia de uma viagem marítima. Então, nesse caso aqui, nós não vamos usar o artigo antes do terra. Então, portanto, não terá o uso da crase, tá bom? Ó, quando a palavra terra vem especificada por uma expressão modificadora ou significa planeta, o nosso planeta Terra, permite o uso do artigo feminino. Portanto, pode ocorrer a crase antes dela. Então, são dois, digamos assim, vamos trabalhar agora não apenas com o aspecto gramatical, né, mas com o aspecto semântico. Então, naquele outro exemplo anterior, a palavra terra significa terra firme, em que o marinheiro deixou o mar, saiu do barco e foi para, digamos assim, o continente, foi para uma cidade. Então, naquele caso lá não se usa crase. Agora, aqui nós já temos outro significado da palavra terra, tá bom? Então, aqui no primeiro é a terra dos meus antepassados. Então, eu posso morar, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro e os meus parentes, os meus antepassados, meus pais, meus avós, meus tios serem de Belo Horizonte. Então, fui à terra dos meus antepassados. Então, nesse caso aqui, ó, como essa expressão modificadora significa origem familiar, então aqui permite-se o uso da crase, tá? E aqui, ó, o astronauta retornou ao planeta Terra. Então, repare que se a gente trocar a palavra Terra por planeta, eu vou ter que usar um artigo aqui. Eu vou ter que fazer a combinação aí do A com o O. Então, o astronauta retornou ao planeta, o astronauta retornou à Terra. Isso também é um macetezinho, trocar o nome feminino por um nome masculino. Se entrar o ao, vai ter crase. Então vocês podem usar isso com terra ou com qualquer outro. Por exemplo, ó, fui à praia, fui ao campo. Então a praia vai ter crase, porque eu trocando por uma outra palavra, ao campo, eu faço a combinação da preposição com o artigo o, trocando por um substantivo masculino, tá? Depois, ó, antes de pronomes pessoais e de tratamento, nunca se usa preposição mais artigo, ou seja, uma crase antes de pronomes pessoais e pronomes de tratamento. Seja um pronome de tratamento que for, tá? Exceto essa observação que eu coloquei aqui, tá bom? Então, olha só, recorreram a mim. Não tem crase por ser pronome pessoal. Não me referi a Vossa Excelência. Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Santidade, Vossa Senhoria. Então, esse pronome de tratamento ele não vai pedir crase. Agora, olha só a observação. Os pronomes senhora, senhorita e dona admitem um artigo, então eles vão pedir a preposição também. Então, ó, quem se refere a alguém. Então, o verbo referir-se, ele está pedindo a preposição a como regência verbal. Então, aqui, a palavra senhorita e dona, ela vai também admitir o artigo. Então, nós teremos o uso da crase nesse tipo de exemplo aqui, tá? Então, aqui, ó, senhorita e a dona Josefa. Então, essa pessoa aqui, o eu, no caso, que está aqui subentendido, está se referindo a duas pessoas e aqui, no caso, exigiu o uso da crase, tá bom? Depois, ó, continuando. Entre expressões repetidas como estava frente a frente, dia a dia. Ó, estava frente a frente, são expressões repetidas, então não vai ter crase. Dia a dia é bastante conhecido da gente, então ó, dia a dia, nossa empresa foi crescendo, também não vai ter crase. Sempre entre expressões repetidas que a gente usar a preposição, não vai ter crase, tá bem? E aqui, por fim, antes de verbos, olha, estamos dispostos a trabalhar. Puseram-se a discutir em voz alta. Reparem que a preposição ela está precedendo o verbo discutir e o verbo trabalhar, tá bom? Aqui não se usa crase. A gente vê muito frequentemente dentro de supermercados ou dentro de lojas, quando há descontos em determinados produtos, tá lá, descontos a partir de 10%. Então, a partir, muitas vezes a gente vê isso na rua com crase. Mas saibam que antes de verbo não se usa crase. Então, quando vocês virem no mercado
num mercado, numa loja que esteja em promoção, algum produto em promoção, em que esteja lá preços a partir de alguma coisa e descontos a partir de alguma coisa, e esse a partir, esse a tiver crase, ocorreu infelizmente ali um erro gramatical, tá? Já que a gente fala de erro gramatical na escrita, a fala já é outro assunto, tá bom? Aqui, ó, continuando. Antes de nomes de cidades, estados, países e lugares que não apresentam artigo. Ó, iremos a Curitiba e depois a Londrina. Referiu-se a Jundiaí. Ó, iremos a Curitiba. No caso aqui, quando a gente tem dúvidas, a gente troca o verbo ir pelo verbo voltar, tá? Então, ó, iremos a Curitiba. Por que não tem crase? Porque não precisa de um artigo aqui. Então, se eu colocar o verbo voltar, a preposição não vai ser a preposição da, vai ser a preposição de. Então, ó, iremos a Curitiba, voltaremos de Curitiba. Então, esse macetinho diz pra gente que antes de Curitiba, de alguns nomes, não são todos, tá? Mas antes de alguns nomes, tem ou não crase. Depois, a Londrina, ó. Voltei de Londrina. Referiu-se a Jundiaí. Voltei de Jundiaí. Mas alguns nomes vão aceitar crase. Por exemplo, ó, Inglaterra. Fui à Inglaterra, tem crase. Mas voltei da Inglaterra. Então, por que eu sei que tem crase? Porque eu não boto a preposição de, eu boto a preposição da, que é a junção aí da preposição de mais o artigo. Então, isso facilita muito na hora de usar, tá bom? Depois, ó, aqui, ó. Se o nome dessas cidades, estados ou países vier modificado por um adjetivo ou locução adjetiva é quando a gente tem uma preposição e mais um nome, tá? Então, problema cardíaco, problema do coração. Esse do coração, ele está caracterizando. Então, se está caracterizando por mais de uma palavra, é uma locução. E, lógico, o adjetivo ele caracteriza. Locução adjetiva serão duas ou mais palavras caracterizadoras. Então, ó, se o nome dessas cidades, estados ou países vier modificado por um adjetivo ou locução adjetiva, haverá o emprego do acento indicador de crase. Iremos a bela Curitiba, voltaremos da bela Curitiba. Olha o da aí, ó. Referiu-se a Recife das belas pontes. Olha o modificador aqui. Então, nesses dois casos, haverá o uso da crase, tá? Então, por ter aqui, ó, o modificador bela e aqui das belas pontes, tá bem? Aqui são os casos em que sempre teremos o uso da crase, tá? Então, ó, nas expressões que indicam horas, cheguei às 10h30. Toda vez que a gente usar toda vez que a gente usar a expressão com relação de hora, a gente vai usar crase, ó, às 10h30, às 2 horas, mesmo que sejam numerais. Na expressão a moda de, mesmo que a palavra moda esteja oculta ou esteja subentendida. Então, ó, vestiu-se a moda baiana. Aqui tem crase. Vestiu-se a baiana. Tem crase porque a palavra moda está subentendida, tá? Tudo bem? Agora, olha só. Uma característica da palavra a moda de é que a gente pode usar crase antes de nomes no masculino. Então, vestiu calças a Pierre Cardin. Então, eu estou me referindo aqui, ó, à moda Pierre Cardin. Usava sapatos a Luís XV. Então, ó, a moda de Luís XV. E eu posso usar também algumas outras expressões que são bastante conhecidas na culinária, né? Bife à parmegiana, vai ter crase. Bife a cavalo, não sei se vocês conhecem, mas bife a cavalo é aquele que vem um bife de contrafilé com um ovo frito em cima. Então, bife a cavalo vai ter crase também, mesmo sendo precedido por um nome no masculino, porque significa a moda. Então, bife é moda de parmegiana, bife é moda de cavalo, tá? Então, aí a gente vai usar a crase, tá bom? Depois, ó, sempre ocorre crase nessas expressões aqui, ó. Nas locuções adverbiais,
conjuntivas e prepositivas quando a palavra principal for feminina. Então, ó, locuções adverbiais. À noite, à tardinha. Fiz uma reunião à noite. Fui ao cinema à tardinha. Ele fez o exercício à força. Então, nessas expressões adverbiais, vai ter crase. Ó, como no exemplo, ó, fizeram tudo às pressas. É o modo como fizeram. Então, é uma locução adverbial, vai ter crase. Locuções prepositivas. À custa de. Ele fez o trabalho à custa de muito suor. Então, a custa de vai ter crase. À frente de. Ele está parado à frente de uma garagem. Então, esse à frente vai ter crase também. E nesse exemplo aqui, ó, que é o à procura, ó. Estou à procura de alguém. A procura de é uma locução prepositiva. Então, vai ter crase também. Tá bom? Aqui, ó, locuções conjuntivas. À medida que, à proporção que. Essas duas conjunções, essas duas locuções conjuntivas, elas são conjunções que a gente vê em orações subordinadas adverbiais proporcionais. Então, à medida que, à proporção que. Ó, à medida que a noite chega, a dor aumenta. Então, não sei se vocês lembram, mas as orações subordinadas adverbiais proporcionais é uma coisa que funciona concomitantemente à outra. Então, elas têm uma certa fusão. Então, à medida que a noite chega, a dor aumenta. À medida que o tempo passa, a noite chega. Então, toda vez que a gente tiver essas duas locuções conjuntivas, à medida que, à proporção que, nós teremos o uso da crase, tá? E aqui a gente tem uma observação, ó. Nas locuções adverbiais de instrumento, a crase é facultativa. O que é crase facultativa? Que vocês podem usar ou não. Aí vai de acordo com o que vocês queiram. Então, se eu quiser colocar crase, ó, o assaltante foi morto a bala. Ou ele foi morto a bala. Então, se eu quiser aqui colocar a crase, eu posso colocar. O que é facultativo? Facultativo é que se eu quiser colocar, eu não preciso colocar, tá bom? A exceção ocorre em frases com duplo sentido. Feriu a faca. Ó, a faca não pode sair sozinha e machucar alguém. Então, nesse caso aqui, eu preciso usar, é obrigatório usar a crase, porque não foi a faca quem o feriu, foi alguém que usando uma faca feriu essa pessoa, tá? Então ele foi ferido a faca. Então eu preciso colocar a crase para evitar o duplo sentido, tá bom? Ó, sempre ocorre crase. Antes de pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. Mas olha só, tem uma regra, tá? Os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo podem apresentar crase quando puderem ser substituídos por a este, a esta e a isto. Ó, reparem, nós temos aqui, ó, uma preposição e um pronome. Uma preposição e um pronome. Uma preposição e um pronome, tá bom? Por que isso ocorre? Reparem que se eu posso trocar por a este, nesse caso aqui não vai ter uma junção, nenhuma fusão. Mas como aquele, aquela e aquilo iniciam com a letra A, eu posso fazer a junção deles dois, tá? Como nesses exemplos aqui, ó. Então, ó, iremos àquele sítio, iremos a este sítio. Então, como aquele fica esquisito para falar, para escrever, nem se fala, mas para falar fica pior ainda, ó, iremos a aquele sítio. Então, eu não preciso duplicar o a. Eu simplesmente coloco o acento grave aqui para fazer a crase. Dirigiu-se aquela mulher. Tá? Mesma coisa, dirigiu-se a esta mulher. Refiro-me àquilo que eu vi na sala. Ó, refiro-me a isto que eu vi na sala, tá bom? Então, nesses três tipos de caso aqui, com o pronome demonstrativo aquele, aquela e aquilo, eu posso fazer o uso do acento indicativo de crase, que é o acento grave, tá bom? Depois, ó, sempre ocorre crase. Antes de pronome demonstrativo, as, tá? Vocês têm que lembrar que o pronome aquele, aquela e aquilo, a gente pode trocar também pelos pronomes o e a. Quando ele vier antes do pronome relativo que. O pronome relativo que, vocês devem lembrar que quando a gente tem um pronome relativo, a gente tem uma oração adjetiva.
Aí ela pode ser explicativa ou restritiva, né? E puder ser substituída por aquele, aquela, aquilo. Então, ó, esta blusa é igual a que comprei. Então, nesse caso aqui, o a tem crase por quê? Porque é a, aquela que comprei. Então, eu subtraio o aquela e coloco só o acento indicativo de crase. Tá bom? Outro exemplo. Antes de pronomes relativos, a qual, as quais, sempre que o verbo está na oração desses pronomes relativos, precisar da preposição a, usaremos a crase. Então, ó, a escola a qual iremos, tem que lembrar que quem vai a algum lugar. Então, esse a qual aqui, ó, ele necessita da crase. Por que necessita da crase? Porque se a gente trocar aquela correspondência entre feminino e masculino, se a gente trocar a escola pelo colégio, olha aqui, ó, eu faço uso do artigo o. Então, ó, a escola a qual, o colégio ao qual. Então, isso aqui me mostra que se for feminino o que vier antes, eu preciso colocar crase, tá bom? Depois, crase facultativa, em alguns casos, tá? Nesses 3 casos aqui, ó, a crase é facultativa. Antes de pronomes possessivos no singular. Minha, tua, sua, nossa e vossa. O que quer dizer isso? Eu posso ou não colocar a crase. Como ela é facultativa, eu posso escolher. Se eu quiser colocar, eu coloco. Se eu não quiser colocar, eu não coloco. Então, ó, fez referência a sua irmã ou fez referência a sua irmã. Depois da preposição até. Ela foi até a janela. Ela foi à janela. Posso botar ou não botar a crase. Diante de nomes próprios femininos de pessoa. Aqui eu posso usar ou não. Fizeram alusão a Carla. Fizeram alusão a Carla. Então eu posso botar ou não a crase. Tá bom? Então, olha só. Por hoje é só. Espero que vocês possam ver o vídeo aí quantas vezes forem necessários para poderem compreender, tá bom? E crase, vocês têm que lembrar que, assim como regência verbal e regência nominal, a crase, muitas gramáticas trazem como característica dentro do capítulo de regência nominal. E tanto a regência verbal, regência nominal e crase são importantíssimos para quando a gente for escrever redação, tá bom? Então, um abraço a todos, até a próxima.